Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula aqui do nosso curso História da Filosofia, a Jornada. Ontem, na nossa primeira aula, nós falamos sobre a origem da filosofia, possíveis e eventuais definições de filosofia. Falamos da ruptura nesse sentido, né, com a mitologia, né, por parte da filosofia, que veio explicar o mundo ou buscar fazê-lo de uma forma diferente de que por meio da mitologia. Conversamos sobre alguns importantes filósofos desta época, os chamados pré-socráticos, falamos de Tales, falamos de Anaximandro, falamos de Anaxímenes, etc. E tal. Nós paramos depois que falamos sobre Parmênides e Heráclito, não é? Vocês se lembram? Parmênides é aquele que defendia a impermanência, a permanência de tudo, a imutabilidade das coisas, e que as transformações que nós percebemos pelos nossos sentidos são enganosas, tal. Depois falamos de Heráclito, que dizia o oposto totalmente, né, que tudo flui, né, sobre a impossibilidade de banhar-se o homem no rio 2 vezes, etc. Né? Bom, feita essa pequena sinopse, gente, vamos dar continuidade, né, agradecer a vocês todos que estão aqui participando conosco, pedir a vocês aí, se você ainda não se inscreveu, que se inscrevam no canal, que cumpra todo aquele protocolo, né? De dar o like, de compartilhar, de ativar a sinetinha, de comentar, é muito importante seus comentários também, fiquem à vontade. E vamos dar sequência ao nosso curso. Gente, ontem eu falei por último de Heráclito, portanto, e agora eu vou entrar em um outro filósofo pré-socrático, que é o senhor Empédocles. Pois é, ele é muito importante também porque ele vem trazer uma nova concepção. Tá? Empédocles, nascido em 494, deixa eu conferir aqui porque eu não sou muito bom de data. 494 a.C., portanto um pouco mais novo aí do que Parmênides e Heráclito, que eram de 540 a.C. Eu até gosto de datas, sabe, gente? Mas às vezes são muitas, não é que seja ruim em datas, mas que são muitas, você pode confundir. Então a gente faz umas anotações aqui. Então o Empédocles, um pouco mais novo, ele vai trazer uma outra concepção. Ele vai, de certa forma, fazer uma crítica à filosofia, tanto do Parmênides quanto do Heráclito, principalmente no sentido da tal substância primordial. Empédocles ele não vai conceber a ideia de uma única substância primordial, aquela substância, aquela que eles acreditavam que da qual tudo se originaria. Né? Empédocles vai dizer que sim, que há substâncias primordiais, mas não é que não pode ser uma apenas, como Tales já dizia, né, que seria a água, etc. e tal. Aqui Empédocles vai dizer que nós temos 4 substâncias primordiais que, ao se fundirem, dão origem a tudo. E quais são essas 4 substâncias primordiais de Empédocles? Vamos lá, gente, isso vocês vão saber também, acho que é bem famosa essa concepção. Água, terra, fogo e ar. Os 4 elementos, não é? Ele vai chamar de 4 raízes. Empédocles vai dizer que esses 4 elementos são as 4 substâncias primordiais de tudo quanto existe. Que com a fusão, a mistura deles, tudo se forma. Embora eles sejam elementos isolados, mas a sua mescla gera tudo que temos. Essa vai ser a ideia de Empédocles. E ele vai aqui misturar até os conceitos também de Parmênides e Heráclito. Ele vai dizer que Parmênides está certo por um lado, porque não há transformação. Quer dizer, esses 4 elementos eles não vão se transformarem, eles apenas vão se unirem aos outros, aos outros. Não é verdade? Mas ele vai dizer também que Heráclito está certo, porque com esta união há uma transformação, uma aparente transformação que deve ser considerada como tal. Mas a transformação, veja bem, ela é fruto da união de elementos que não se transformam. Então ele vai fazer esta abordagem, fazendo esta ponderação sobre a filosofia precedente, na verdade, tanto lá desde Tales, quando previu apenas um elemento, ele vai aqui discordar. E também sobre Parmênides e Heráclito. Ele vai dizer que os dois estão certos, mas os dois estão errados. Estão errados porque, veja, porque eles não colocaram, quer dizer, a fusão de mais de um elemento. E estão certos porque Parmênides está certo que realmente não há uma transformação em si. Porque esses elementos individualmente não se transformam,
Ele apenas se juntam para aí sim haver uma transformação naquilo que eles geram. E portanto aqui neste ponto Heráclito estaria certo. Né? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Né? Gente, agora eu vou passar para um outro filósofo, presta bem atenção. Eu falei aqui de Empédocles. Agora eu vou falar de um outro filósofo que também é muito conhecido, também teve uma grande importância para todo um arcabouço científico lá da Idade Moderna, que ainda vamos chegar, né? Estamos aqui nos pré-socráticos e tal, que é Anaxágoras. Sim, Anaxágoras, nascido em 500 a.C., né? Ele tinha uma ideia muito peculiar, que depois um outro filósofo que veremos ainda nesta aula, que é o Demócrito, também disse algo parecido, só que Anaxágoras não definiu muito bem. Para Anaxágoras, gente, inclusive uma curiosidade, antes de dizer aqui, de entrar no pensamento dele, Anaxágoras, ele não é grego, né? Ele foi para Atenas, né? Ele foi para Atenas já ali aos seus 40 anos. Só que ele foi expulso de Atenas, sabe por quê? Porque ele disse que o Sol não era um deus, que o Sol era uma massa flamejante e tal, quer dizer, muito mais próximo da verdade empírica que temos hoje. Só que ele foi expulso, aquilo obviamente por uma ideia de corrupção dos deuses e tal. Então veja que o Anaxágoras tem uma importância muito grande, inclusive para a astronomia, né? Mas vamos voltar, o que dizia o Anaxágoras como um postulado próprio de sua filosofia? Ele dizia que tudo é tudo. Que o mundo ele é constituído, que a physis, que a natureza é constituída de inúmeros, incontáveis pedacinhos que possuem elementos de tudo. Então vamos tentar exemplificar aqui. Vamos pegar um livro, este livro aqui, tá? Vamos pegar este livro e vamos pegar esta caneta, tá? Todos os átomos que estão aqui também estão aqui, porque tudo é parte de tudo. Não é verdade? Talvez esse exemplo não tenha ficado tão bom. Vamos pegar um outro. Vamos pegar o corpo humano. Veja, os pedacinhos que constituem a minha unha, eles também possuem uma natureza de cabelo. Porque tudo faz parte de um grande tudo, que é fracionado nesses pedacinhos pequenininhos tal. Ele não chegou à definição de átomo, né? Como nós vamos ver em Demócrito. Não, ele só tinha esta impressão, que a natureza é uma constituição de vários pequenos fragmentos que possuem a natureza de todas as coisas ao mesmo tempo. Talvez não seja tão, digamos, acessível de compreender muito bem, não é? Mas acho que não, acho que dá para compreender. Então esta era a ideia de Anaxágoras, que a criação, que a confecção da physis era fruto de um agrupamento de pequenos fragmentos que possuíam ao mesmo tempo a mesma natureza. Que coisa interessante, né? Portanto, tudo é parte de tudo, né? Esta foi a premissa de Anaxágoras, tão importante também, inclusive, repito, para o desenvolvimento da ciência mais de 2000 anos depois, né? Gente, vamos entrar agora em Demócrito, tá? Eu disse a vocês que Anaxágoras falava naqueles pedacinhos, não é, que formariam toda a existência, né, que confeccionaria toda ali a physis, a natureza. Nós vamos ter Demócrito, veja que Anaxágoras nasceu em 500 a.C. aproximadamente, e Demócrito em 460 anos de Cristo. E veja que Demócrito, ele vai funcionar mais ou menos como um grande divisor de águas, porque ele vai estabelecer uma teoria muito importante, uma teoria que foi supedâneo, base para também, de certa forma, toda a filosofia posterior e também para a ciência atual, né? Demócrito vai criar a teoria do atomismo. Pois é, gente. O que dizia essa teoria? O que Demócrito dizia em sua teoria do atomismo? Percebam, Demócrito, a exemplo lá de Anaxágoras, vai dizer que tudo é átomo e vazio, né? Ele vai ter vamos dizer, uma concepção muito materialista. Inclusive ele é um filósofo chamado depois pelos estudiosos de materialista, porque toda a sua concepção residia na matéria daqui. Depois daqui nada teria. Por quê? Porque ele vai dizer que tudo são átomos, certo? Que tudo é constituído por átomos.
Só que veja bem, ele vai dizer que o átomo é indivisível, o que depois a ciência veio conseguir dividir. Mas eu vou chegar lá e vou explicar para vocês uma coisa interessante sobre isso. Ele dizia que esses átomos que confeccionaram, que formam toda a natureza, eles eram indivisíveis, eles eram eternos e permanentes. Certo? Então eles se juntavam para formar a natureza e depois que seria aquilo viesse a acabar-se, a destruir-se, esses átomos se dispersavam. E assim é a grande, digamos, constância do mundo, né? E por que ele fala que é tudo átomo e vazio? Porque os átomos, eles precisam de espaço para se movimentar. Quer dizer, para criar-se esta caneta, esses átomos têm que se movimentar, juntar e formar essa caneta. E depois essa caneta vai acabar e esses átomos vão se dispersar. Então veja que eles estão em movimento. E para ter movimento tem que ter o vazio, né? Então ele vai dizer que a existência, que a physis, que a natureza, tudo é apenas átomo e vazio. Mas veja, ele vai além. Eu disse que o Demócrito ele vai dizer que não tem, quer dizer, as ideias de transcendência pós-vida. Não, ele não considera nada disso, né? Ele vai dizer que tudo isso não existe porque tudo é tudo um grande movimento, né? De criação e dissipação. Criação e dissipação. Só isso. Só que veja, foi feito um questionamento, mas Demócrito, e a respeito da alma humana? A respeito da questão sensorial, dos sentimentos, das paixões e desejos. Bom, Demócrito vai dizer o seguinte, não, sim, isso tudo existe. Isso tudo existe. Só que tudo isso também é constituído por átomos, átomos especiais, átomos que formam a sua alma. Veja que coisa profunda, né? Ele vai dizer que todo o arcabouço, digamos, anímico, e, portanto, considera-se arcabouço psicológico, sentimental, a alma, por assim dizer. Demócrito vai dizer que esta alma, assim como os objetos palpáveis, também é constituída por átomos. Entretanto, átomos de uma natureza especial, né? E então ele vai dizer o seguinte, olha, quando esta alma, quando essa pessoa que tem essa alma, que possui essa alma, que agasalha esta alma, morre, os átomos desta alma, assim como o corpo material dessa pessoa, quer dizer, o corpo material dessa pessoa, os átomos vão se dispersar. E os átomos desta alma também se dispersarão. Pronto, acabou, né? Esta foi a resposta de Demócrito. Veja que interessante. Na verdade, eu ia dizer uma coisa, até falei agora há pouco, né, que para Demócrito, os átomos eles eram indivisíveis, impermanentes e tal. Bom, nós tivemos milênios depois a divisão do átomo, né, em partículas elementares, tem prótons, elétrons, nêutrons e tal. Então você pode dizer, não, então Demócrito não tinha nenhuma razão no que disse. Não, não, não. Prestem bem atenção. A comunidade dos físicos atuais, eles já compreendem que realmente o átomo ele foi dividido nessas partículas elementares, mas eles chegaram à conclusão que uma hora não dá para dividir, né? Que vai chegar a partículas tão ínfimas, tão quânticas, que não vai ter como dividir. Então veja que a ideia de Demócrito, sim, ela faz um sentido. Porque mesmo aquele átomo primeiro podendo ser dividido, os seus fragmentos uma hora vão ser indivisíveis, né? Portanto, veja, é claro, ele não tinha a instrumentação física que tem-se hoje com a ciência odierna. Mas a sua premissa era totalmente verdadeira, é totalmente verdadeira. Porque chegar-se a um ponto de indivisibilidade, embora o átomo tenha sido dividido, né? Veja que coisa interessante, né? Que coisa profunda. Gente, bom, 14 minutos de aula, ainda temos algum tempo. Bom, vamos fazer o seguinte. Bom, só dar uma pequena revisada. Bom, falamos sobre aqui Empédocles, né? Vocês espero que tenham compreendido, né? Empédocles ele vai ali tecer uma crítica a premissa de que apenas uma substância primordial existe. Ele vai dizer que não é uma e sim mais de uma, são 4 mais especificamente, as quais ele vai chamar de raízes: fogo, água, terra e ar, né? Ele vai dizer que tudo isso é uma junção e desta junção nasce toda a physis, toda a natureza. Falamos também de Anaxágoras, né? Quer dizer, é muito parecido com Demócrito, né? A questão dos fragmentos minúsculos que formam a vida.
Só que Anaxágoras tem essa peculiaridade de dizer que tudo é tudo, não é? Eu estou chamando de átomos, mas todos esses fragmentos constituidores da existência, eles possuem, vamos dizer, um DNA em comum. Tudo está em tudo, tal. Anaxágoras, então, inclusive lembre daquilo que eu contei para vocês, né? Foi expulso de Atenas por dizer que o Sol não era um deus e sim um astro flamejante e tal. E terminamos aqui com Demócrito, com a teoria do atomismo. Tudo é átomo e vazio. O átomo forma todas as coisas e o vazio existe para que os átomos se movimentem, inclusive a alma humana. A alma humana também é constituída de átomos, entretanto átomos de uma natureza especial. Quando o corpo morre, esta alma também morre, esta alma também tem a dispersão de seus átomos. Gente, 15 minutos de aula, hoje foi curtinha, eu vou parar por aqui. Tá, gente? Porque nós vamos entrar já num outro tema na próxima aula, que não guarda, digamos, uma relação muito direta, embora, obviamente, tudo aqui é atrelado, né? Toda a jornada da filosofia vai ter um atrelamento, uma vinculação. Mas a temática isolada talvez seja um pouco diferente, então para não misturarmos muita coisa, eu vou aqui encerrar a aula hoje, né? Já vou dar um spoiler da próxima aula. Nós vamos começar já com Sócrates. Pois é, gente, o grande Sócrates, talvez para muitos o principal filósofo do mundo, o grande divisor de águas da filosofia ocidental. A nossa próxima aula é exatamente sobre Sócrates. Então, vamos encerrar agora aqui. Hoje a aula foi curtinha. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Deixem aqui nos comentários eventuais dúvidas. Coloque também as suas ponderações, as suas impressões e tudo mais, tá, gente? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, acione a sinetinha, aquele protocolo maravilhoso todo, tá bom? Gente, até amanhã com mais uma aula de Sócrates. Tchau, tchau.